Sejam todos bem-vindos, este é o CRM Podcast, um momento que nós entrevistamos vestibulandos de Medicina CAF que foram aprovados neste vestibular. Hoje nós temos à mesa duas pessoas importantes dentro desse processo. Vou começar aqui com a pessoa mais desconhecida dessa mesa e eu quero que ela se apresente para vocês. Eu sou a Prof. Jana, a Prof. de redação aqui do CRM, a Prof. de português, interpretação, especialista nessa banca e que em todas as aulas faz o devocional. Inclusive esse Calouro Medicina Univille participou de vários devocionais. Desta vez vamos apresentar aqui o Calouro Medicina Univille, por favor. Olá, meu nome é William, eu tenho 19 anos. E eu sou Calouro Medicina Univille. Olha lá, ó. Que emoção falar isso. Que alegria, cara, meu Deus do céu. Graças a Deus. O processo é torturante, mas quando chega na hora é aliviante. O processo ele é difícil porque você nunca sabe, né? Se vai dar ou não. Acho que é isso que mais maltrata vocês, A né? ansiedade, ela maltrata muito, né? Até os alunos falam, quando estão lá na medicina, é difícil. Quase igual ao vestibular, mas você sabe que você está na medicina, né? Agora, no vestibular, ainda mais se não for com especificidade, que aí você fica perdido. Não sei se você também já passou por esse processo de que, meu Deus, eu estudo de que jeito para CAF? Já sentiu isso? Eu já senti muito perdido, assim, de não ter exatamente uma rotina do que seguir. Eu sentia o que eu precisava estudar, mas era muito momentâneo, assim, tipo, eu sinto que minha matemática tá fraca. Daí eu ia e fazia uma tarde inteira de matemática. Misericórdia. E no outro dia eu já não lembrava de mais nada, não lembrava o que eu tinha feito. E na semana que vem, então, tudo já tinha sumido da cabeça, assim. Certo. William, olha só, eu queria entender com você como que foi o teu processo para entender que a medicina era para você. Em que momento que você disse assim, cara, eu quero cursar? Foi no ensino fundamental? Foi no ensino médio? Foi algum familiar que indicou? Como que foi o teu processo? Cara, esse foi um desejo que eu tenho, desde que eu me dou por, desde minha pré-adolescência ali, eu comecei a sentir esse desejo por medicina por causa que eu era fascinado pela perícia criminal. Olha só. E por essa parte da medicina que atua nessa parte dos crimes mesmo. É uma coisa que sempre me encantou. Eu tenho zilhões de livros sobre isso lá em casa que eu leio. Eu adorava aquilo desde adolescente já, desde meus 14 anos, assim. Essa área da psiquiatria são áreas que me fascinam muito, sempre me fascinaram, assim. E como eu tenho parentes, que minha mãe é enfermeira, né? Ela sempre me mostrou muitas dessas coisas, assim. Eu sempre acabei me aproximando desse mundo e foi aí que eu peguei gosto pela coisa e eu pensei, é isso que eu quero, então. Então, já falando de especialização, você já vai para essa área? Com certeza. Legal. Saindo ali... É o meu objetivo. É o teu objetivo. Legal. Digamos... vai além da medicina a interpretação, né? Você vai usar muita interpretação nesse momento também, né? Me chama lá pra fazer parte. Vou chamar minha assistente lá quando tiver. Ótimo. Legal. William, outra curiosidade que as pessoas que estão assistindo terão seria assim, como que foi a tua preparação? Então, você fez o teu ensino médio, depois do teu ensino médio, se você teve mais algum tempo de cursinho, conta pra gente assim, mais especificamente, como que foi a tua preparação até você ser aprovado agora nesse vestibular de inverno? Bom, basicamente eu tento o vestibular CAF desde do terceirão. O meu terceirão já era numa escola que focava nos vestibulares. O terceirão era basicamente um cursinho. Então era um terceirão extensivo? Era um terceirão extensivo. Ele já focava nos cursinhos. E no terceirão eu já comecei tentando. E depois do terceirão eu tive mais um ano de cursinho na mesma escola e eu percebi que, assim, depois de várias tentativas, que a minha melhora está sendo muito lenta, assim. Qual foi a melhora de... Vamos falar daquela, né, realmente valendo, do terceirão. Então, que foi em 2024. Lembra quantos acertos lá? Foram 39 acertos, assim. E redação? 5,75 na redação. Sangue de Jesus tem poder. Só Jesus para dar graça. Foram 39 acertos. Mas você treinava a redação? Eu treinava a redação, mas eu também me sentia muito perdido treinando redação. Eu fazia redação e eu não sabia exatamente onde que eu tinha que melhorar, qual parte eu tinha que fazer melhor, qual parte eu tinha que corrigir. Eu fazia, dava nota ruim, precisava fazer algo diferente, dava a mesma nota e eu acabava ficando perdido, sem saber exatamente para onde ir. Nesse ano você fez Enem? Do 5,75 da CAF? Nesse ano eu fiz Enem. E quanto que deu no Enem? E esse ano eu fui muito bem no Enem. Eu fiz 920 na redação e eu fiquei muito surpreso, assim, como eu vi aquela nota e eu fiquei...
eu tô indo bem em redação. Eu acredito que eu sei fazer uma redação. Muito. Chegou a nota da CAF e eu... Putz, eu não sei tanto. Meu Deus do assim. céu, o que eu aprendi aqui? A mistura, né? Não ter o direcionamento. Então, a gente sabe que redação, tudo é redação, mas a banca muda. Se você não tiver a especificidade da banca, vai ficar isso, 5,75 na CAF e 920 no Enem. São coisas diferentes, né? São coisas completamente diferentes. E daí, assim, isso foi verão de 2024. Você tentou inverno de 2025? Tentei. Aí começou o extensivo. Comecei o extensivo. E nesses 6 meses de extensivo até o inverno ali, qual foi a evolução que você teve do 39,575? Foi uma evolução muito lenta, assim. Eu peguei 39 acertos de novo. De novo. E eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 6 na redação, ou 6,5. Muito pouco, né? Muito pouco. Foi tipo, a única coisa que aumentou foi a redação, mas ainda muito pouco, por tanto que eu tinha estudado e me esforçado, assim. Isso, inverno, não vai passar, a gente sabe, na Univille. Aí você fez o ano de extensivo no de verão 2026. Você estava lá, 39, 5,75, 6,5. Qual foi a sua evolução durante o estudo de um ano? Daí eu fui para 41 acertos e mantive o 6,5 na redação. 3 pontos, muito pouco também. E o 6,5. E você lembra, William, qual foi a colocação que você ficou nesse último antes do CRM? Como que eu lembra tenho mais aqui, ou menos? 122. 122, realmente 122. na Univille, né, que era o objetivo dele, só se acontecer alguma coisa muito diferente mesmo para conseguir aprovação, senão ficou com score de 4.550 no de verão, um score baixo. Ficou com 8 em português, 6,5 em redação. Português e redação precisa dar o boom. Não é ruim a tua matemática lá em dezembro, né? 4 em matemática, né? E 13 em física e 4 em biologia. Pô, tá muito bom, mas nas duas, português e redação. Aí você teve evolução de 3 pontos durante um ano. Estudando um ano, 3 pontos, né? 3 acertos e redação foi para 6,5. Ficou na mesma, digamos assim, né? O que fez você vir para cá, para o CRM e a CAF? Grande parte foi a frustração, sabe? A gente que é vestibulando, assim, entende a frustração que é, mesmo, pode ser num vestibular, pode ser no próprio simulado do cursinho que você está fazendo, mas é uma frustração muito grande você se esforçar todos os dias. A gente sabe que é uma dedicação muito grande você deixar de fazer os hobbies que você gosta, você perder encontros com seus amigos, sua família, sua namorada. Você abdica de tudo isso em prol do seu estudo e você sente que você não evolui. E você, de primeira, você não coloca a culpa no estudo, na forma que você está estudando, você coloca a culpa em você. Sim. Você coloca... Será que eu tenho um limite na minha cabeça? Será que eu tenho um... Eu sou o problema, Eu sou o problema, eu não tenho tanta inteligência para isso. Sim. Será que realmente eu tenho esse limite que eu não consigo aprender além disso? Muito... Isso você pensa o tempo inteiro quando você não consegue evoluir. Sim. Você se esforça muito e você fica na mesma e você sente que está vivendo esse loop todos os dias de estudar as mesmas coisas e você não evolui. E isso é muito frustrante. Então, grande parte do porquê que eu fui buscar o CRM foi para me livrar dessa frustração. Foi para... Mano, eu tentei... Foi 4 vestibulares no ano. Eu tive uma evolução mínima em todos eles. Eu pensei, eu vou dar o meu máximo em uma coisa só. Eu vou olhar só para a CAF, eu vou me importar só com o CRM, eu vou ficar em casa e eu vou dar o meu máximo. E eu quero que dessa vez eu sinta que eu estou evoluindo. Realmente esse foi o que mais me motivou a deixar o cursinho presencial que eu fazia na escola que eu estava, no extensivo, para começar o CRM. Foi minha grande inspiração. Sim, o que motivou realmente eu preciso mudar, né? Preciso virar a página. Isso. Um ano do genérico, e que eu atiro para todos os lados. Frustrante. E eu acho isso bem importante, sabe? Porque vocês se culpam, né? Pô, eu tô no melhor cursinho da cidade. Sim. Eu tenho o melhor material. Eu tenho professores bons. O erro é meu, né? Então, se eu não consigo evoluir, o erro é meu. E, na verdade, hoje você sabe que não é você o erro, né? É encher você de conteúdo, é você se preparar para tudo, por mais que você escuta assim na sala, gente, isso é a CAF, né? Você até comentou um dia comigo ali sobre física, né? E conteúdo de física, que você estava estudando, você viu que não vai cair em a CAF. E teve de estudar, porque se você não estuda, você fica se culpando, né? Sim. Meu, cara, eu tenho de ver isso aqui. Essa pressão, ela joga totalmente a carga emocional para vocês, né? E também tem uma outra parte que se fala muito nos cursinhos que fazem para muitos vestibulares, que é
E não importa se não caiu. Talvez caia, porque tem assuntos novos. Todo vestibular pode ter um assunto novo que nunca caiu. Talvez você caia. também precisa estudar isso. E a pressão, né? Imagina Sim. se eu não estudo. E se eu não estudo isso aqui, que talvez caia pela primeira vez logo no meu vestibular. Daí você fica, putz, vou ter que estudar então. Daí você estuda uma coisa muito complicada, coisa que é um pé no ensino superior, e você fica, nossa, eu não consigo entender nada disso, isso aqui não é pra mim, mas vou investir 5 horas, 6 horas do meu dia pra tentar entender isso. Daí não cai e você fica... Por que eu estudei? Ok, eu tenho uma pergunta. William, hoje você tem a experiência já de fazer um cursinho, né, que realmente é focado 100% em medicina CAF. Pelo que tu te lembras, assim, desse tempo que você esteve no cursinho genérico, que foi literalmente 1 ano, né? Você fez o extensivo, então foi 1 ano. Pelo que você lembra, assim, do que era dado de conteúdo, o que você imagina, assim, de porcentagem, que era realmente assim, não, isso aqui foi que eu vi na CAF, isso aqui apareceu na CAF, não apareceu na CAF. O que você imagina, assim, de porcentagem que você lembra, assim? Nossa, isso aí depende da matéria, mas tinha matérias que realmente a porcentagem de conteúdo que você realmente aproveita para a CAF, principalmente para essa que foi de agora, era mínima, assim. Português é uma delas. Português, no ano que eu fiz o extensivo no genérico, eu passei o ano inteiro estudando muita regra, estudei 300 tipos de... Até esqueci agora. Escrever errado, você não escreve mais, então. Todas as regras de tanta crase, regrinha todas de as regras crase. pontuação. Regência é uma loucura. Meu, análise sintática, que é um inferno. Meu, decorei tudo isso em nada. Interpretação pura quase na CAF, que foi nesse meio de ano. E sempre vai ser. Sim. Aí, tanto que aqui a gente usa a gramática para estratégia, né? E não você ficar decorando regra, né? Por isso a importância da especificidade mesmo, é justamente por isso. Por quê? A CAF não vai cobrar essa gramática. E assim, sendo a disciplina de língua portuguesa a que possui o segundo maior adicional, não faz sentido você passar 1 ano se preparando para chegar no final do ano e você ter um desempenho tão baixo assim, né? Então, por exemplo, ó, você fez 8 em português, tá? Todas as disciplinas, a gente trabalha aqui na composição de score, mas vamos pensar, 8 em português. Você fez 4 em matemática, quase gabaritou matemática. Só que o score desse vestibular de verão de matemática, ele é 6,82 e o de português 9,19. Então, eu quase gabaritei a matemática, mas eu perdi ponto. A média foi 7, ficou 1 ponto acima da média. Então, pode ver. E você viu muita gramática, mas você não desenvolveu a habilidade de resolver a prova de português. A prova estava mais difícil? Sim, mas os alunos aqui, 10, 11, 12, 13, 14 acertos. Por quê? A metodologia de ensino, né? Então, às vezes vocês ficam, né? Matemática, física, química, né? Vendo tudo, se achando o gás da coca, porque resolveram, né? E o português, gramática, odeio gramática. Cara, e se esqueceu da composição. Por curiosidade, no cursinho, você pensava em composição de score? Eu pensava 100% na quantidade de acertos. De acertos, assim. né? Era um problema mesmo, eu era muito focado na quantidade de acertos. Eu via, acertei menos questões do que antes, então eu fui pior. Mas nem sempre é assim. A gente sabe que na CAF o score importa muito, português é uma matéria que importa muito mais que as outras, e às vezes sacrificar um pontinho ou outro nas outras para levar o seu português é a diferença entre você passar ou não. A gente fala de composição de score o tempo todo aqui, né? Então, quando você está no genérico, não vai, porque o foco é... Tanto que você faz 120 exercícios por dia, mas você não vê 120 exercícios, o score ali. Você fica... Quantos de 120 eu acertei? Você passou por esse processo de 120? Eu com certeza passei por esse processo, assim, de fazer... E você conseguia? Não, às vezes que eu conseguia, eu chegava em casa e eu não conseguia fazer mais nada, assim, dor de cabeça, eu chegava destruído de cansaço, assim, e aquele cansaço não se convertia em conhecimento, porque o ano inteiro eu passei me ferrando, tentando fazer, era uma cota, né, todos os dias 120 exercícios, eu tenho que bater isso, você não bate isso, você se sente culpado, e essa frustração você sente o ano inteiro, por isso que muita gente fala da época de vestibulando como uma época tão difícil que realmente você só sente que valeu a pena quando se passou. Mas a época de vestibulando, ela é muito complicada. Muito complicada por causa dessa frustração que a gente sente. E às vezes essa frustração é sobre isso, de bater a cota de exercício, de fazer
quantas questões a mais eu fiz no próximo simulado, eu não consigo evoluir. Tudo isso você acaba colocando a culpa em você mesma e não no método de estudo. Com certeza. Perfeito então, William. Olha só, e agora que você veio no CRM e você conheceu um método específico com especificidade real, o que você sentiu de diferença mesmo no ensino, no conteúdo, enfim, das disciplinas? O que você pode relatar para a gente, até para quem está assistindo entender tudo isso? Bom, eu vou falar do início do que eu senti desde o começo até antes de me matricular no CRM. Sempre tem aquele medo de quem sempre venceu presencial, Sim. do medo de se adaptar ao cursinho online. E esse medo é real. Todo mundo sabe que o cursinho online ele pode tirar um aproveitamento menor do seu estudo para muitas pessoas, porque muita gente é acostumada com presencial, principalmente pelo distanciamento com os professores. Mas na verdade eu senti o contrário no CRM. Eu senti que os professores eles estavam muito mais próximos de mim, mesmo que antes eu estava no presencial, sabe? Eu senti Mesmo que de forma virtual, no caso, né? Os professores estavam sempre comigo, sempre me ajudando nas minhas dúvidas, as mentorias pós-simulado, tudo isso eu sentia que eles sempre estavam presentes como realmente mentores no meu estudo, sabe? Eu não sentia que eles estavam dando só aula para mim, eu sentia que eles estavam prestando atenção no que eu estava fazendo, e isso me ajudou muito a realmente perceber que eu podia fazer minha própria agenda, eu podia ver certinho minha rotina de estudo, e eu sabia que teria alguém para me corrigir caso ela estivesse dando errado. Show, perfeito. William, agora a gente vai entrar numa parte bem importante para a gente realmente entender essa tua aprovação, como que ela aconteceu. Qual foi o teu número de acertos antes do CRM, o número de acertos em redação, e depois do CRM, como que foi o teu desempenho? Bom, o meu último desempenho foi 41 acertos e 6,5 na redação. Certo. E agora eu consegui aumentar para 45 acertos e 8 na redação. Show. Então, deu realmente, a maior mudança para mim, o que realmente me deixou mais orgulhoso, foi o meu aumento de pontos na redação. Imagina, de 6,5 para 8, um ponto e meio. Muita coisa. Vai dar uma diferença louca, né? Para qualquer vestibulando, né? Sim, com certeza. Porque a redação sempre foi uma frustração muito grande. Porque assim, pelo que a gente acabou de comentar, você vinha de 4 provas entre 5,5 e 6,5. 4 provas que você fez. E você fazia aula particular desses 5,5 e 6,5? Comecei com esses 5,75 no primeiro vestibular da CAF que eu fiz. E eu comecei a fazer redação que nem louco e eu não consegui evoluir. Eu cheguei no 6,5 e depois eu fiz 6,5 no próximo vestibular 6 meses depois. E eu tava insano, assim, eu tava, muito chateado, muito frustrado comigo mesmo, porque pra mim, eu pensava, redação é uma matéria que eu sou horrível. Redação é uma matéria que eu não consigo evoluir, eu realmente não sou pra isso, e realmente isso ficou na minha mente, assim, tanto que na segunda Quase metade... um trauma, né? Na segunda metade do extensivo, eu pensei, eu vou consertar isso de qualquer jeito. E eu comecei a fazer aula particular. E daí, mesmo com a aula particular, continuou 6,5. Daí, isso antes do CRM, né? Não foi no CRM, antes do CRM. Mas professor, professor, aula particular com professores de cursinho ou não? Aula particular com professor de cursinho, focada para a CAF. E eu fiz aqueles 6 meses de redação sem parar, e eu cheguei com a mesma nota. A frustração é demais, né? A frustração mata a gente, a frustração... Pô, tudo que eu fiz... 4 provas, né, cara? Não é uma provas. brincadeira, né? São 4 vezes que sentou lá na cadeira e não conseguiu tirar um resultado diferente. O que você sentiu do CRM? Do CRM você foi para 8. Qual foi a maior mudança que você... Divisão, assim, de lá pro CRM? Bom, primeiramente na redação, que acho que foi o meu aumento que mais me deu orgulho. A principal coisa que me ajudou a melhorar essa nota foi a redação que eu fazia constantemente com correção com áudio e com a proximidade que eu tinha com a minha corretora. Porque realmente no cursinho genérico, quando são muitos alunos, geralmente não dá para corrigir sua redação com tanta atenção, você não entende realmente onde você está errando. Mesmo no meu particular de redação, eu tentava entender o que eu estava errando de verdade. E quando eu vim pro CRM, abriu minha cabeça de um jeito. Eu cheguei tomando já de 5 na minha primeira redação. Acabando com o emocional. Eu fiz particular, eu fiz 1 ano de redação. Eu sou quase Machado de Assis, como? O que é isso? Eu sou realmente tão ruim assim. E daí eu comecei, mas eu não vou levar pro meu coração, eu vou usar isso para aprender da melhor forma possível. E realmente, eu comecei a... Cada áudio que eu recebia da Zuleika, cada
parte da correção, eu tentava aplicar na próxima redação, nem sempre eu conseguia, mas eu tentava para a próxima, e realmente para mim foi isso que me fez chegar no dia da redação e pensar, eu sei que eu tenho que fazer isso, e é dessa forma que eu vou conseguir aumentar minha nota. Eu não preciso fazer de uma forma bonita, eu não preciso fazer de uma forma muito técnica, eu não preciso montar meu argumento de uma forma que impressione Sócrates e Machado de Assis. Ele remexendo no sepulcro. Eu só preciso mostrar o que o corretor quer ver. Entendeu o tema, né? Pronto, só E é isso. como ele falou, mostrar o que ele quer ver. O que ele está procurando no meu texto? Pronto, é só isso, né? Como eu brinco com vocês não são Machados de Assis, vocês não farão um concurso literário, vocês são futuros médicos, né? E eu vi a sua nota, que eu acompanho também ali, ela teve um 5, 5,5, 5,75, mas conseguiu chegar a 7. E a gente sempre diz, né, vocês vão ficar com um ponto de diferença no dia. Vocês podem chegar a 7, mas podem chegar a 8. Então a gente fica naquilo. E você chegou a esse 8, né? Tive acesso à sua redação do 8 também, né? A gente corrigiu até ao vivo. Então, se você olhar para a sua redação, ela não é uma redação que fala, nossa, mãe, cara, rasgou em conteúdo. Teoricamente, é até uma redação simples, né? Simples, mas o corretor trouxe entendeu a essência, né? Que é o tema. Recorte temático, né? É o recorte temático. temático. E assim, ó, falando em recorte temático, lógico, você comentou aqui que a correção, sim, ela como é uma correção detalhada mesmo, que aqui no CRM nós temos, com certeza não tem como, se o aluno ouve os áudios, não tem como ele não evoluir. Mas, em contrapartida, como que o método ajudou você no dia da prova? Assim, o que você sentiu? Lógico, teve a jornada, né, que foram muitas redações produzidas, pelo menos uma por semana, que é o que a gente realmente especifica, que o aluno precisa corrigir, na verdade, produzir pelo menos uma por semana. Você produzindo uma redação por semana, no dia da prova, como que você sentiu assim que o CTC, o FOCA? O CTC, o FOCA, e o que o método de interpretar também ajudou você, o Weight, a entender o tema? Bom, a redação no genérico, eu sentia que era muito vago o que eu realmente precisava fazer. Eu olhava, eu sabia que eu tinha que argumentar de tal forma, eu sabia que minha introdução ela podia começar de tal jeito, mas eu não tinha uma ideia completa do que eu queria no dia. Eu teria que criar no momento. E criar no momento é uma forma muito ineficaz de você estudar para a redação. Você perde tempo precioso, que é uma coisa que você precisa usar a criatividade, né? Vai ter que estimular a sua criatividade. Que lá no dia... No dia você não tá com essa criatividade toda. Zero. Você tá nervoso, você tá ansioso. Então, realmente, o melhor do método para mim foi chegar no dia com um modelo, com um projeto de redação na minha cabeça. Eu sabia como eu ia começar, eu sabia como eu ia continuar a minha redação, eu sabia como estruturar cada argumento, e eu sabia como eu ia terminar. E sabia também que perderia o pinto se não fizesse isso. Exatamente. Pressão psicológica. Aqui, ó. Sabia que, meu Deus do céu. Me motivou também. Não querer perder isso. Boa. Então, eu cheguei no dia e eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Isso me ajudou a não perder tempo. E essa forma não ajuda a sua nota a aumentar somente na redação, ela ajuda a sua nota a aumentar em todas as matérias, porque o tempo que sobra dessa forma mais veloz, mais eficaz de você conseguir produzir a sua redação, ela traduz em questões a mais. Sim. Porque você lê com mais calma, você lê com mais tempo. A gente sabe que às vezes termina a prova, você não leu 3, 4 questões, e falta 15 minutos para acabar, está naquela loucura. Meu Deus, pensa no estresse. Então, o tempo precioso que você economiza na redação, sem perder... E sem a pressão ao extremo, né? Pressão tem, né? Sim, isso William, é normal. E aí falando especificamente dessa questão então de tempo que você está puxando, assim, pelo que tu lembras nas 4 provas que você fez antes do CRM, é mais ou menos uma ideia, né, de tempo que você gastava na redação e agora com o método do CRM, o quanto de tempo de comparação, assim, pra gente ter uma ideia? Eu não conseguia terminar a redação em menos de 2 horas. Deus Nossa, eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer a redação em todas as questões a tempo se eu não fizesse ela direto na folha de redação. Então eu não fazia rascunho. Não fazia projeto. Eu fazia direto na folha de redação. Você não fazia o projeto. Porque era a minha única forma de conseguir o tempo, economizar conseguir terminar. tempo. De conseguir terminar a redação. Terminar a redação sem sacrificar tantas questões. Sim, e eu já sacrificava muitas questões por causa disso. Sim. E aí depois do CRM, como esse tempo assim que você sentiu
Mesmo com o projeto, tudo, qual era o tempo que você gastava? Assim, no dia da prova, com o método que eu tinha na minha cabeça, junto com todos os pensamentos e os argumentos que a gente construiu ao longo de todo o semestre de estudo, eu consegui terminar a redação em mais ou menos 1 hora e me sobrou meia hora para conseguir escrever a redação com a caligrafia boa, Sim. pensando nas palavras que eu ia escrever de fato. Pensando em não perder o pinto. Também estava na minha cabeça, não quero perder isso de mim. Não posso. Porque para chegar no final da redação e realmente a única coisa que preocupar o corretor ser o que está escrito e não a forma que está escrito, porque perder ponto por caligrafia, por forma que está escrito é muito frustrante. Com certeza, com certeza. Uma coisa que a gente faz é simulado, né? O simulado a gente tem todo mês um simulado e me marcou muito que você fazia o simulado presencial. A emoção que você parece, cara, eu vou pro simulado, eu vou. Teve um dia que você fez simulado, fez 47 acertos. No último simulado nosso, ele estava bem difícil. Você saiu, conferia gabarito. O quanto esse simulado foi útil para você? O simulado, para mim, ele é vital, assim, no seu estudo. Você produzir, você ver aquela sua evolução solidificando na sua nota. Não precisa ser no momento de questão, mas no momento de score. Às vezes, naquele mês, eu quero aumentar essa matéria específica, vamos focar para isso. Aumentou, você já está mais satisfeito com você mesmo. E principalmente a mentoria depois do simulado, sentar realmente com um professor e conversar com ele tudo o que aconteceu durante o simulado, quais foram suas dificuldades, quais foram seus pensamentos, qual a estratégia de estudo que vai te traduzir em mais questões, mais nota, mais nota na redação. Realmente, essa foi uma parte vital assim, no estudo que garantiu essa vaga. Você participou de todos presenciais aqui, nós fizemos 4. Quando você estava no genérico, você era tão ativo assim? Havia também a quantidade de simulados específicos? Bom, o grande problema do cursinho genérico é realmente a forma que ele foca em todos os vestibulares ao mesmo tempo. Então, no momento que eu falei, eu quero focar na CAF, mas eu ainda estava no extensivo genérico, tinha muitos simulados que eu não tinha interesse de ir porque não eram da CAF. Sim. Tinha o simulado UFPR, UFSC, Enem. E eu ia neles, em alguns, mas eu acabava não percebendo realmente uma mudança, porque você comparar o seu aumento num simulado ACAF para um simulado Enem, você não está comparando de verdade. É o treino ilusório que a gente fala, não tem como. Legal. E curiosidade, o que você sentia quando você via o simulado do CRM em relação à proximidade com o que você viu nesses 4 vestibulares que você fez? Então, antes do CRM, você fez 4 vestibulares reais, e aí depois você fez 4 simulados no CRM. Qual que era a proximidade? Não, era muito diferente, era próximo à realidade da prova? Bom, principalmente eu sentia que ele tentava se aproximar ao máximo da prova e às vezes ele tentava ser aquele passo mais difícil para você chegar na prova e sentir, eu tô preparado pro pior. Então, algumas matérias, por exemplo, exatas, eu sentia que ele era um pouco mais complexo em algumas matérias, mas ele realmente me preparou para eu chegar na prova esperando o pior. E como não era o pior, eu consigo fazer isso. Né? Eu consigo fazer, e português, coisas bem mais interpretativas, então realmente muito mais próximo do que a gente realmente viu esse meio de ano. E você fazia, que às vezes vocês nem davam boa tarde, né? Então é uma educação assim, fora do comum, né? Você participava das aulas ali que eu fazia o simuladão ao vivo? Eu participava. Gostava da adrenalina? Eu achava muita loucura, mas eu participava. Um minuto, 2... Um minuto para fazer a questão, a gente tem que pensar em uma interpretação assim, mas na prova a gente sabe que é a mesma coisa. É a pressão, é pensar, eu tenho 3 minutos para fazer essa questão, eu preciso ler ela rápido. E o método de fazer a questão, ele ajuda muito nessa economia de tempo. Assim. Você saber o que você tem que olhar da questão, saber olhar as principais partes dela, o enunciado, você olha as respostas, daí você vê um texto gigantesco, você já fica com medo, vou ficar 5 minutos nisso aqui, vou ficar 10. Vamos começar de onde? Vamos começar conforme o método, vamos começar do enunciado, vamos ver as alternativas, vamos voltar para o texto, e desse jeito é que você economiza tempo para investir no que você realmente tem dificuldade. E como a gente treinou muito nesse ritmo, né? Desde a primeira aula, daí simulados ao vivo, desafios. Você fazia os desafios? Assim, eu tentava fazer a maioria dos desafios, às vezes eu usava o tempo dos desafios para estudar coisas que eu me sentia fraco, então eu sentia essa liberdade muito grande, que é o que me fazia
sentir que eu posso evoluir da forma que eu preciso. Eu não tô evoluindo à força em coisas que eu realmente não preciso. Individualidade, né? Eu sinto que eu tô fraco nisso, então eu vou estudar isso. Eu não vou estudar aquilo só pra dizer que eu tô estudando aquilo. Exatamente. Eu sei que aquilo é fácil pra mim, eu sei que eu posso sentir orgulhoso, fiz tudo rapidinho, mas o que realmente se transformou em questões pra mim no futuro. Legal. William, de redação a gente já falou, né? Foi uma evolução então de 6,5 para 8. Agora vamos falar das objetivas. Quais foram as disciplinas que realmente você subiu o desempenho nesse último vestibular? Se você não lembrar, a Jana tem aqui também, provavelmente, né? Mas prefiro que você fale e alguma coisa a Jana pode até intervir ali e comentar. Bom, a principal mudança para mim, que também é a principal aumento que garante a vaga, é um aumento em português. É um aumento de 8 questões, foram para 13. Sensacional, 5 pontos. 5 acertos. Realmente, mais, né? como é a objetiva mais valiosa na ACAF, realmente é aquilo que me deixou muito orgulhoso de ter conquistado. Então, eu tinha conseguido... essas 8, acho que tinham sido 6 de português de verdade, 2 de literatura. Sim. Eu consegui gabaritar português de verdade. Olha só, Nossa, você fez 10 de 10 então. Nossa, top. Então aquilo realmente me deixou muito orgulhoso. Legal. Assim. E eu sabia que isso que ia me dar uma grande vantagem no score. Sim, Legal, com certeza. legal. E assim, outra curiosidade agora. Na prova lá, quando você saiu da prova, o que você sentiu? Cara, fui bem, fui mal, a gente tô fica no curioso, céu, né? tô no inferno. O que você sentiu? O que você sentiu, de verdade? Bom, a primeira coisa que eu senti quando eu saí foi alívio. Fiz, Que bom, cara. acabou, agora eu posso descansar, eu ainda vou estar nervoso até chegar o resultado de fato, mas o que eu me propus a fazer, o que eu me esforcei, chegou o dia e eu fiz. E eu tinha noção que eu tinha feito o meu melhor. Legal. Então eu saí da prova pensando, já conversando com alguns amigos meus que também fizeram a prova, a gente discutiu e tal, e como basicamente em todo o vestibular ACAF eu saía pensando a mesma coisa e eu acabava me ferrando, todo o vestibular ACAF eu pensei, eu apliquei tudo que o professor disse na redação, então ela vai ser boa dessa vez. E eu chegava e tomava taca, eu pensei, mano, eu não vou criar esperança, porque se eu tomar ataque de novo, eu vou ficar frustrado de novo, vai ter aquele momento ruim de novo. Então, eu baixei minha expectativa o máximo possível. Baixou, Tá certo. E quando eu vi aquele aumento, eu fiquei, meu Deus, eu realmente consegui dessa vez. Aí me mandou bolo de chocolate, mandou tudo. Daí eu fiz um altar, a Jana no meu... Ó, pronto, tá vendo? Legal, legal. Assim, pra gente que tá nos bastidores, eu mais especificamente, né, diretor do CRM, que a gente tá nos bastidores, por mais que nem todos os alunos tenham essa noção, a gente conhece. A gente conversa com a Jana diariamente sobre desempenho de aluno, simulado, como que foi, como que não foi, como que o aluno está reagindo no curso. E aí, nessa perspectiva, eu queria entender da Jana. O que a Jana viu nos simulados? Porque foram 4 simulados, você fez foram 3, na verdade, né? Foram 3. Foram 4. Presenciais foram 4 mesmo? Não, 3 presenciais. 3 presenciais. Vamos falar mais especificamente dos presenciais, que eu acho que você fez todos, né? Fiz todos. Jana, o que você via, assim, dele no simulado, assim, em relação ao desempenho, ao comportamento dele no simulado? Eu até falei pra ele que quando a primeira vez que eu fiz a mentoria, né, que a gente faz a mentoria, eu olhei, ixi, só vai me incomodar. Só vai esse cacheado aí só vai querer competir comigo. Não, botei fé. Certo. Porque muito simpático, muito alegre. Eu disse, cara, alguma coisa. Depois, a gente vendo o empenho dele, cara, o simulado, ele chegava, ele tava lá o tempo todo, sabe? É muito lindo. E aí, quando eu ficava olhando assim, todos você ali treinando, o que mais me marcou, como eu falei, 3º simulado. Ele parece que ele saiu com uma energia do simulado, assim, ó, sensacional. Ele fiz. Ou seja, ele confiante nele, sabe? Sim, Essa aqui, cara, eu sei que eu posso fazer. Então, é muito importante isso, porque às vezes você faz o simulado, você não está confiante. E quem vai estar no dia é você. Se você não desenvolver a confiança, eu falo pra eles, né? Eu não tenho como ir no dia, dá vontade. Eu digo assim, eu fico à porta, à destra do pai, olhando. E naquele dia foi tão lindo ver a energia dele. Cara, tô no 3º simulado, eu fiz. E acho que aquele 3º você fez 47? Foi. 47 aceitou? Pode ver. Aí no 4º simulado foi, todos lá, você chegava com garra. Isso é sensacional. E aquela coisa, né? Na própria Univille, que aí você iria no dia 21 para a Univille também. Então, eu acho que o familiarizar com o ambiente
no dia 21, te trouxe mais, ou melhor, trouxe um pouco de tranquilidade. Com certeza. O diferencial é ver a sua força de vontade, sabe? Como você falou, cara, eu estudo, eu vou dar o melhor. E realmente a gente via, sabe? Ali na vontade de aprender, nunca faltou uma mentoria. Tava lá, fazia o simulado, ia para a mentoria para conversar com a mentora, para organizar os estudos do próximo mês. Então, você estando num método que ele é específico, que ele tem o simulado igual a CAF, tem mais a mentoria e a sua força de vontade, não tem. Vai sair do 6,5 para 8, vai sair daquela trava, né? Que estava lá no 39, foi para 41 em um ano, né? E vai para o 45. Mas assim, acima de tudo, a sua força de querer passar é sensacional. Dava até vontade de dar na cara. Legal. William, outra curiosidade que tem. Você fez o vestibular, aí tem todo aquele processo, né? De aguardar o desempenho, enfim. Antes de você ver o resultado, o nome na lista. Antes de você ver o nome na lista e ter também o cálculo de score que a gente fez, né, e que a gente já te deu a possibilidade de entender a que pé que você estava na colocação para esse vestibular, que é uma coisa que a gente faz. Quando você olhou aquele desempenho, você sentiu que você estava dentro, que você estava mais ou menos, mesmo assim você continuou na situação assim, de duvidando. O que você sentiu ali quando você viu 45 acertos e 8 na redação? Cara, na hora que eu vi aquilo, eu pensei, a primeira coisa foi alívio. Alívio extremo de ter evoluído. Top. Aquele alívio de, finalmente, eu realmente estudei, me deu o meu melhor e isso se traduziu num resultado melhor. Então, aquilo me deu muita felicidade, assim, mais que realmente o sentimento de, agora foi. Não, agora eu evoluí. Achou um caminho. Agora eu finalmente assim. Evoluí. Legal. E eu, como eu tenho, tipo, comparações com alguns amigos que já passaram e tal, eu sabia, tá, essa nota é bem próxima, se não for na primeira chamada, pelo menos vai ser na segunda, perto. Eu tô muito feliz, eu tô dentro. Dessa vez eu tô dentro. Então foi aquela euforia de finalmente ter evoluído. Sabe? O orgulho de si mesmo. Né? Sim. Muito bom. Eu gostaria de agora perguntar a questão de qual foi, eu não sei se você consegue, mas pelo menos 3 diferenciais do CRM que pra você, assim, cara, fizeram a diferença no meu estudo para essa evolução. Cara, a primeira coisa é a proximidade com os professores. A proximidade com os professores foi essencial. Eu senti que toda hora tinha alguém olhando por mim. Eu não estava sozinho, esse sentimento de estar sozinho estudando no cursinho, às vezes, que todo mundo ao seu redor é seu inimigo. É uma loucura, né? Tudo baixado ali, parece um louco, né? Todo mundo tá tentando estudar, todo mundo tá pedindo dica. É esse sentimento de proximidade, mesmo sendo um cursinho online, foi o que realmente me deu a segurança de estar sentindo que eu tenho um caminho traçado, sabe? Legal. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer. Isso foi um diferencial que me fez muito mais confiante, assim. O segundo diferencial foi algo que eu já falei, foram as redações. A questão da redação com áudios foi muito importante para mim. Essa parte realmente foi um diferencial vital para eu conseguir evoluir, porque realmente eu estava numa dificuldade de evoluir em redação muito grande. E os simulados presenciais foram importantíssimos, assim. Foram a familiaridade, aquela semelhança com a prova de verdade que eu já tinha feito 4 vezes. Realmente, eu cheguei no dia sentindo que eu estava fazendo um outro simulado. O quinto simulado. Sim. O quinto simulado. Então, essas coisas me ajudaram bastante, assim, a acreditar e ser confiante por dia, chegar no dia e falar, agora é a hora de fazer o que eu me propus a fazer todo esse tempo. Legal. Show. William, outra coisa para entender, né? Existe um investimento que você fez lá no cursinho presencial e existe um investimento do CRM. Quando você viu o valor do CRM, como que foi? Você negociou com os teus pais, né? Não sei se era você mesmo que pagava o curso. Como que funcionou essa logística e o que você sentiu quando viu o valor? E se foi por meio dos seus pais, o que eles falaram do investimento no curso? Só para a gente entender. Bom, a primeira coisa que eu fiz, o valor que eu peguei, foi o valor das promoções que a Jana faz. Na verdade, foi a promoção da Black Friday. Da Black Friday, você entrou na Black Friday. Então, tipo... Então já fica uma dica aí para você que vai fazer o vestibular de inverno do ano que vem, Black Friday. Esse é o caminho. Essa é importante. Já fica uma dica, já. Basicamente, o curso do cursinho presencial era maior que o valor do CRM. Certo. E eu olhei para os meus pais, que eles pagavam um cursinho para mim. E eu falei... eu estou sentindo que eu não tenho mudança aqui. Eu quero mudar e eu vi essa oportunidade e eu falei, é isso que eu quero. Daí eu falei, é um valor mais acessível pra gente,
é um valor mais tranquilo e ainda eu quero essa especificidade, sabe? Sim. Eu quero essa forma de estudar de uma forma focada somente em um vestibular. Porque um grande problema de vários vestibulandos de medicina é você pensar que a melhor forma de você conseguir a sua vaga é atirando para todos os lados. É sair que nem um maluco, fazer todas as federais, mas todos os particulares possíveis que você consegue, porque uma hora você vai acertar o gol. Sim. Não funciona assim. A maior dica que eu posso dar para quem está tentando é foca no que você realmente quer. Pensa no seu futuro, pensa qual que é o lugar que eu realmente me imagino estando. Porque você que atira para todos os lados, estudando várias coisas diferentes, bancas diferentes, formas completamente diferentes de pedir a sua redação, formas diferentes de pedir as objetivas, conteúdos. Você estuda um conteúdo inteiro que é um pé no superior, que você não precisa em outro vestibular. Por exemplo, quando eu fazia o extensivo genérico, eu estudei para UFSC, por exemplo, números imaginários, que são coisas que são completamente ignoráveis para a CAF, muito complexos, e eu gastei muito tempo, muita energia daquilo, de mim naquilo. Então, uma grande dica minha é: se imagina num vestibular que você quer e foca. É a CAF que você quer? Foca. Foca só nela, porque quem vai estar competindo com você são pessoas que estão focando só na CAF. Não pensa que você vai estar dando tiro para todo lado, você vai estar competindo com pessoas que estão dando tiro para todo lado. Você vai estar contra pessoas que estão focando só naquilo. E o caminho é mais linear, né? Sim. Você tem um foco, você precisa. E como você falou, questão de custo, né? Quando você compara um extensivo que você fez ou um curso lá, valor maior para um genérico, Sim. né? E assim, aqui, mais acessível. William, mas quando você disse que lá o valor era maior, mesmo considerando o custo semestral, né? Porque você entrou no extensivo, então, querendo ou não, você teve um custo do ano todo, né? Conosco foi realmente a gente, né? O nosso objetivo aqui semestral. É que o aluno seja aprovado em menos de 6 meses. Então, por isso que o nosso curso não é um extensivo. O nosso curso não é o extensivo no ensino médio. Nosso curso realmente ele é para que o aluno entre e seja aprovado em menos de 6 meses. Mesmo considerando essa questão do valor anual ali, ele ficou, o nosso investimento aqui no curso ficou menor. Mesmo considerando isso, o investimento no curso é menor. Entendi. Ainda é um valor mais acessível. Um valor mais acessível, legal. E assim, o que a gente comenta, né, William, e você pode comprovar, né? Acho que o maior medo do vestibulando de medicina é entrar num cursinho online e ele entender que esse cursinho é uma plataforma. A plataforma, login e senha. A plataforma, ela é apenas um dos entregáveis que a gente tem. Então, nem todo mundo consegue ter essa percepção, né? Então, eu acho que essa questão do online talvez era o que pegava mesmo para você, porque você pensou, poxa, eu vou comprar um curso, vão me dar um login e uma senha, eu vou entrar lá e vou me virar sozinho, né? E você pode comprovar que não foi assim, né? Realmente, a gente teve mais proximidade e sim, nós temos professores aqui que também dão aulas presenciais ou davam aulas presenciais em cursinhos, né? E hoje estão aqui no CRM e que a percepção deles é essa. O aluno hoje no online, quando eu digo online, é essa proximidade que o CRM fornece, ele consegue sentir que ele está mais perto do professor do que no presencial. Com certeza. Por exemplo, então, você fez extensivo. Quantas vezes alguém no extensivo levantou a mão para perguntar, comparado ao que a gente tem aqui, a liberdade? Muito difícil. As pessoas sentem que não eram mínimas as perguntas nas aulas, muito pontuais, assim, e elas só seguiam, e para conseguir tirar a sua dúvida, você tinha que ir atrás do professor depois, junto com uma manada de uma fila de gente. Sendo com um monte de material, coisa. Né? E daí você acabava ficando para trás, sua dúvida ficava para trás e aquele erro nunca ia ser corrigido. Você ia perceber só quando esse erro? No dia da prova. No dia da prova. Que é o dia mais perigoso. Aqui, chat, né? Você pode perguntar para o professor. Você não perguntava pouco em português. Às vezes dava uma gargalhada só assim, né? Mas tinha essa liberdade, né? Ou às vezes alguém perguntava, tirava a dúvida que você já estava. E a questão de monitoria, né? A assistência, plantão, oficinas e mais a monitoria. Então, espaço para comunicação, né? Antes de finalizarmos aqui, então, eu vou pedir para o William um conselho para quem vai prestar o vestibular agora. Nós estamos falando agora dos resultados do vestibular de inverno, então agora nós entramos no vestibular de verão, que, se você ainda não sabe, é o vestibular mais concorrido, então você precisa de uma preparação que realmente
tenha uma transformação nos seus estudos, tá? William, qual o conselho que você daria, um único conselho mesmo, direto ao ponto, assim? Você que você falaria assim, cara, de medicina? o vestibulando de medicina veio aqui me pedir um conselho, eu preciso dar um conselho para ele. Cara, o primeiro conselho para mim foi o mais vital, foi realmente a minha virada de chave para conseguir melhorar, foco. Foco somente na CAF, somente nela, nada mais. Não inventa de fazer os 300 federais que vão ter no fim do ano, não estuda para tudo ao mesmo tempo, porque você vai estudar mal, vai ter pessoas estudando especificidade no fim do ano e você vai acabar diminuindo a sua nota por causa disso. Então você pode estudar 300 assuntos que não vão cair, não tem chance de cair, você pode estudar 500 regras de gramática que realmente não vão ser importantes. O foco tem que ser somente na prova. Somente nos critérios que a prova pede, somente na forma que a redação é cobrada, somente na forma que as questões objetivas são escritas e o que elas exigem de você, no método para você economizar tempo, você precisa treinar a prova da CAF. Não treina outras provas porque elas não vão significar um aumento de questões ou do seu desempenho na CAF. Então, acho que o melhor conselho que para mim demorou mais que um ano para mim entender você tem que estudar com foco. Estudar tirando para todos os lados é o maior erro e a maior armadilha que tem para um vestibulando de medicina. Outra pergunta, William, a gente fala muito aqui no CRM da aprovação em 6 meses de estudos, né? Em menos de 6 meses, porque se for considerar as aulas ao vivo, realmente quando a gente bateu o martelo do teu acompanhamento foi ali 4 meses e meio, 5 meses, então é menos de 6 meses. Hoje, você considera que dentro desse tempo foi possível para você? Você considera, não, isso foi um tempo viável para mim, menos de 6 meses? Com certeza, para mim, esse tempo foi o suficiente porque você tem a liberdade de você conseguir focar naquilo que você realmente está fraco. Você consegue perceber de forma muito fácil, assim, a gente já começa com um simulado e você já percebe, isso aqui eu não estou bem, isso aqui eu não estou bem, isso aqui eu estou melhor porque eu sempre fui bom nisso. Por exemplo, para mim, a linguagem estrangeira sempre foi uma facilidade. Eu sempre fui muito bem na linguagem estrangeira e eu sabia que isso ali não precisava ser um foco meu. Então, o tempo de linguagem estrangeira, para mim, liberou para outras matérias. Então, mesmo que seja um tempo, entre aspas, curto, menos que 6 meses, para mim é o tempo suficiente para você conseguir estudar o que a CAF precisa. Porque a CAF, por exemplo, você não precisa de tantas regras em português, você não precisa saber todos os assuntos de química, biologia, tem muitas coisas que você consegue reduzir e eu acho que foi muito importante para mim ter esse escopo. O que eu realmente preciso estudar? O que eu posso deixar de fora? Sem peso na consciência, né? Sem peso na consciência. Eu não preciso olhar para aquilo, nossa, tem chance de cair, e se cair na minha vez, eu posso olhar com tranquilidade, eu só preciso estudar isso. Então é tempo mais suficiente para você se preparar para cá. Sim. Legal. E assim também, né, William, você sente que nesse período do CRM, né, a questão do peso mesmo que tem da preparação, foi mais pesado para você a preparação no CRM? Foi igual? Foi mais leve? Como que foi a preparação no CRM em relação aos 4 outros vestibulares que você prestou? Por incrível que pareça, o CRM foi a minha preparação mais leve de todas que eu fiz. Porque, cara, o cansaço que você tinha de fazer 120 questões num dia, de você tentar procurar simulados por você mesmo, porque eram muito poucos que realmente eram da CAF, que estava procurar provas antigas e fazer tudo por minha conta, assim, realmente uma correção que me mostrasse qual que é o problema que eu tive naquela questão. É muito cansativo isso, é cansativo e frustrante. E a frustração gera cansaço. Então você acaba nesse looping de ficar cada vez mais cansado, pesado, estava estressado o tempo todo. Eu sentia que eu não conseguia o meu tempo livre. Eu não conseguia aproveitar meu tempo livre. Eu sentia que ter um hobby meu era perda de tempo. Ter um hobby meu fazia eu me sentir mal por não estar gastando meu tempo fazendo o que eu precisava fazer, que era estudar. Então eu não conseguia fazer 120 questões. Então como assim agora eu vou parar para fazer o que eu gosto de fazer? Se eu nem completei, né? E aqui você conseguiu, então, de alguma forma, você conseguiu encaixar um hobby teu que você fazia, você conseguiu encaixar. Eu tinha até um horário que eu pensei, até esse horário eu estudei tudo que eu queria, então tá bom, agora é a minha hora de descanso, agora é a hora que eu vou falar com os meus amigos, com a minha família, é a hora que eu vou gastar esse tempo me recuperando pro próximo dia. Show. Porque essa loucura de você nunca ter tempo para se recuperar, tá sempre num estresse tão grande, é aterrorizante, assim, você chega no mês antes do vestibular, você tá acabado.
não sobra Daí nada. entram de com você. revisões malucas, né? Tem tipo, começa, nossa senhora, você perde sono, perde tudo. Assim. Sim, Pecado. e assim, ó, William, para mim, pelo menos, vai ser uma das últimas perguntas aqui, seria em relação às obras literárias, né? Como que era a preparação das obras literárias dentro do cursinho genérico, né? Que tem que ter uma especificidade ali, porque a obra literária, ela é de cada vestibular. Como que era feita essa preparação lá e como que você sentiu no CRM essa preparação específica? Porque você fez 3 de 4 acertos, quase gabaritou a prova de literatura, né? Bom, as obras literárias, elas foram no genérico, né? Elas eram trabalhadas em uma aula, tipo, você tinha exatamente uma aula para ir, se você, Uma se aula. você perdeu, e ela era no contraturno da aula que você tinha, então você tinha uma chance, você pegava o material e tá ali. Mas era uma aula por obra literária ou uma aula... Dependendo do tamanho da obra Como que literária. funciona? Se ela era uma obra literária curta, era só uma aula. Se Uma fosse aula, um pouco maior, literalmente. eram 2 ou 3. E o resto era você que tinha que se virar, ler o Você ganhava livro... material e enfim. tinha que lembrar de como era a aula. Sim. Porque... E no CRM o que eu senti? Eu conseguia ver com calma as aulas, eu conseguia voltar no que eu não tinha entendido. E principalmente, eu não li a maioria das obras. Sim. Só com os vídeos de análise das obras eu já consegui entender o que eu necessário. precisava. Muito bom. Então eu não precisava gastar horas e horas lendo um livro, porque às vezes, mesmo você lendo o livro, você não entendeu o que a CAF quer que você... Que a CAF realmente É quer a mesma cobrar. coisa Esse de é o ponto, português. né? Esse é o ponto. Eu falo, né? Você não vai ler o texto todo. É o correto? Não, né? Para um professor, nossa, ele tem de ler a obra e para a prova, que o foco está na aprovação. Eu vou ler uma obra como nós temos Machado de Assis, mas qual é a linha que a CAF vai pegar no Machado de Assis? Ou qual é a linha Memorial de Maria Moura, que cobrou uma Bíblia e não colocou? Né? Imagina, você vai ler aquilo. Que bom se tivesse tempo para ler. Mas o importante é como essas questões ou essas obras apareceram na prova. E a gente já dividia para não dar o cansaço mesmo, né? Porque senão não tem como. Senão era muito complicado, porque, por exemplo, o livro do Lindolf Bell. Nossa, mãe. Perdão, Lindolf, tá? Meu senhor, aquele livro é impossível. E se você pegar para ler, você não vai entender nada. Você vai começar o livro. Se você mesmo pegar para analisar cada poema, você vai ficar insano tentando fazer aquilo. Sim. Então, como ele já bota um poema na prova, eu só precisava saber qual que é o caminho que o Lindolf Bell pensava. Se ele visse isso, ele ia... O que ele ia tentar tirar dessa loucura de palavras que ele escreveu aqui. Sim. Então, só isso já foi suficiente para eu conseguir acertar a questão. Eu não preciso gastar horas da minha vida para uma coisa que realmente não vai traduzir uma questão correta, sabe? Sim, um acerto mesmo, literalmente, né? Legal. Jana, você tem mais alguma pergunta? Não. O que eu peço, então? Se você não está inscrito neste canal, o CRM é um cursinho específico para Medicina CAF. Eu sugiro que você faça sua inscrição nesse canal. Foi uma entrevista muito legal, o William aprovado em Medicina em primeira chamada, Univille e a Prof. Jana. Prof. Jana, você tem mais alguma coisinha para falar? Eu quero dizer que português salvou o cabelo dele, o pinto dele. Cara, ele saiu de 8 para 13, né? Então, para mim é gratificante enquanto professora saber que todas as estratégias com a dedicação dele, de estar lá em cada aula, vendo macro, micro, né? Vendo, e o resultado que teve, e ainda mais redação de 6,5 para 8, vale toda a pena trabalhar o weight, o CTC, o FOCA, o OSCE, treinar para o dia da prova. Então, para mim, a palavra é de gratidão por todo o empenho, por seguir toda a estrutura do CRM, e aí a gente tem esse prazer de encontrar o nome na lista de aprovados, né? Graças a Deus. Muito bom. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Curta, compartilhe esse vídeo com quem realmente precisa ser aprovado em Medicina CAF em menos de 6 meses.